Podcast. Pois é, começando mais uma edição do Podcast Mão número 143, com o time completo, depois da vitória na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo, que alguns gourmets do futebol chamam de majestoso, como o Vitor Guedes, por exemplo. 2-0 pro Timão, que vai decidir em casa a classificação à final do Paulistão. Depois do bom resultado em Porto Alegre, veio todo mundo, time completo nesse Podcast Mão número 143, e a partir de agora fica ligado aí no seu podcast, porque a gente vai falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista pelos próximos minutos. Muita informação, muito bate-papo, descontração com a galera do Podcast Mão aqui com você, Maércio Ramos. Tudo bem, Maércio? Belo, boa noite para você, bom dia, boa tarde. Tá tudo legal sim, Vessone, Teleco, Vitão. O destaque, Belo, e amigos, e quem nos curte aqui no Podcast Irmão, queria deixar uma pergunta, na verdade, nem um destaque. A gente vê num time de futebol erros e acertos, né? Eu queria entender até dos apoiadores, aqueles que nos curtem nas redes sociais, aí que são apoiadores do Podcast Irmão. Quais são os erros deste Corinthians atual? Juro para você, ou então para vocês, eu não consigo apontar. Erros do Corinthians atual. É uma boa pergunta que a gente pode deixar no ar aqui. Na partida contra o São Paulo, para mim o Corinthians errou nada ou quase nada. Para não falar que contra o Inter, nada, quase nada. Contra o Inter teve um monte. Contra o Inter, para mim, teve um monte. O Marquinhos Gabriel foi um erro. Ele ter entrado em campo foi um erro. Ele ter sido contratado foi um erro. Ele ter demorado para sair foi um erro. O Giovanni Augusto mais ou menos, mas errou uma bola, né, na frente do... Mas enfim, deixa eu apresentar a galera, daí a gente começa a discutir essa boa proposta, primeira proposta aqui pelo Maércio de discussão aqui no Podcast Mal. Mas vamos dar boa noite, boa tarde, bom dia para Rodrigo Vessone. Tudo bem, Vessa? Tudo bem, Belo. Um grande abraço a todos. Em especial Vitor Guedes, né? Calado mais uma vez por Jô. Esse é meu destaque inicial. E por mim também. Já que foi provocado, fala aí, Vitão. Olha, tem uma coisa que eu jamais farei na minha vida, é torcer contra o Corinthians. E o que eu digo sobre o Jô, eu faria de novo. Não daria um contrato de 3 anos para o Jô. E estou muito satisfeito com a atuação dele no jogo contra o São Paulo. Não foi só o gol, jogou muito bem. O jogo inteiro. Inclusive no lance do gol que ele estava impedido, ele foi muito bem no primeiro lance. No primeiro lance que ele ganhou do Júnior Tavares, é uma bola que dificilmente atacante ganha. Ele ganhou a bola, ele deu no Rodriguinho, ele apareceu para ir buscar. Não foi um gol de 9 que só finaliza. Foi um dos gols... bem lembrado. Foi um dos gols mais difíceis de fazer. Muito mais difícil do que o gol contra o Palmeiras, que ele recebeu ali, que também apareceu, não estava no lugar certo. Contra o Santos, que foi um gol de centroavante na área. Foi um gol de quem participou desde a criação. Ele ganhou muito bem do lateral, deu no Rodriguinho, apareceu para buscar, enfim, estava milimetricamente pedido, mas não foi culpa dele. O Rodriguinho demorou um pouquinho para tocar a bola. O Rodriguinho já antecipa para melhor em campo. Corinthians foi muito melhor, na minha opinião, contra o São Paulo do que contra o Inter, respondendo a pergunta do Maestro. Contra o Inter, o Corinthians conseguiu um grande resultado. Mas se o Brenner não fosse horroroso, virava o primeiro tempo uns 4 pro Inter quando estava eliminado. Então a atuação contra o Inter deu 200 chances de gol pro Inter. Contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo, o Cássio fez uma grande defesa no chute do Gilberto no segundo tempo. Eu não lembro de outra grande intervenção do Cássio. Ele teve um lance que ele falhou no primeiro tempo, ali que ele queimou roupa e tal. Mas o Corinthians foi muito superior ao São Paulo, especialmente no primeiro tempo. O time foi bem. E já ficou muito longo o destaque inicial. Vou passar a bola pro Teleco. O Teleco quer falar. É que você e o Vessone já puxaram o saco do Corinthians e tal, já cornetei minha parte. Só não gostei do presidente Roberto de Andrade, a entrevista patética depois no vestiário, depois a gente comenta um pouco. Legal, Vitão, um abraço pra você, até a próxima, cara. Até a próxima, Vitão. Tô brincando, Teleco. Até a próxima, Vitão. Tudo bem? Não, fica aí, Vitão. Andréia Mantovani já mandou um recado aqui, o Vitão não tá falando nada. Teleco, tudo bem? Oi, bom dia. Eu tava achando que eu tava esperando terminar o jogo do Peñarol. Bem, boa noite a todos.
Eu acho que o Corinthians fez uma ótima partida ontem, encaixotou o time da Vila Sônia muito bem. Eles tiveram mais posse de bola, eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Corinthians muito bem postado em campo, mais uma vez aplicado, e o Corinthians aplicado não tem dado para ninguém nessa temporada. Todas as vezes que o Corinthians vai com fome de bola e obediência tática, tem bom resultado. Vessone, teve algum erro do Corinthians ou do Fábio Carille no jogo contra o São Paulo, no Morumbi? No primeiro tempo, não lembro de nenhum erro, nem de time, nem de comissão técnica, de ninguém. Pra mim, se você pegar o tape, assim, de verdade, foi um primeiro tempo perfeito e não precisava nem ter saído o segundo gol pra eu dizer isso. Tudo, assim, pouco erro de passe, chances criadas mais do que o adversário, marcação forte, o Cássio trabalhando pouco, e tudo isso jogando na casa do adversário contra 45 mil pessoas. No segundo tempo, eu vejo até muito mais mérito do adversário do que do Corinthians. O Corinthians perde o Jadson com 5 minutos, põe ali o Cleiton, que estava tentando puxar contra-ataque, mas não tem a mesma qualidade de passe do Jadson. E acho que queira ou não queira, o São Paulo ia para cima mesmo, não tem o que fazer. Tá jogando em casa, tá perdendo o jogo, ele ia para cima, ele ia tentar macetar um pouco o Corinthians lá atrás. Eu acho que era uma pressão meio normal, assim, que o Corinthians teria que tomar, assim, era impossível simplesmente o São Paulo fazer 2 tempos que ele fez e o Corinthians 2 tempos que ele fez. Então eu não consigo enxergar erros, assim, tão gritantes quanto o São Paulo, por isso que ganhou o jogo, por isso que fez 2-0 na casa do adversário e agora traz uma vantagem muito boa, né? A vantagem do Corinthians é algo... É lógico que é reversível, porque assim é o futebol, faz parte, mas realmente o São Paulo vai ter que fazer uma tarde histórica, assim, vai ser um feito histórico. Primeiro porque ele nunca ganhou na Arena, né? Então já seria um feito histórico. Segundo que o Corinthians só perdeu nunca perdeu para ninguém por 3 gols de diferença. Nas 7 derrotas foram 4 por 2 gols e 3 por 1 gol. Nunca perdeu por 3 de diferença. Tomou Só 7, 2 times né? fizeram... Ou 9 no campeonato 7. agora? 7 ou 9? Eu acho que é isso. No campeonato, sim. Então, das 7 derrotas, nenhuma foi por 3 gols de diferença. E o mais louco pra mim, foram 97 jogos até hoje na Arena, o Corinthians só tomou 3 gols 2 vezes. Contra a Penapolense, mas mesmo assim ganhou de 5-3. Porque tava 5-1, deu uma dormidinha, tomou 2 gols ali, virou um 5-3, e aquele 4-3 com o Sport, que também tava 3-1, deu uma bobeadinha, tomou 3-3, e depois fez o 4º gol com o Jadson de pênalti. Então assim, em 97 jogos, você não perdeu nenhuma vez de 3, em 97 jogos, só 2 vezes alguém fez 3 gols em você, e mesmo assim foi goleado. Então, realmente, olha pro Corinthians ser eliminado no domingo, vai ter que ser um negócio, uma hecatombe ali, daquelas que não existe mesmo, assim, seria um feito completamente histórico do São Paulo. Foram 9 gols, né, no Campeonato Paulista, em todas as partidas, foram 14 na primeira fase, 15, 16, 17, é isso? 17 partidas, se eu não me engano, 9 gols tomados. Não tô com ele, no campeonato em si, eu tô com eles aqui. Teria que tomar 3 gols em uma partida só. Maércio Ramos, como bom corintiano, dá pra contar com o ovo na frente da galinha? Dá pra falar que já tá classificado? Foram 12 partidas na primeira fase, 13, 14, 15. 15 partidas, 9 gols. Dá pra falar que tá classificado ou dá uma segurada? Não é por aí, Maércio? Não, dá pra contar com o ovo na frente, não. No fiofó da galinha, dá pra contar. O Corinthians está classificado, vai para a final do Campeonato Paulista. Entendo que a Ponte Preta também está classificada. Teremos uma final maravilhosa. Isso como você disse, né? Como bom corintiano, não vou aqui fantasiar nada. Corinthians e Ponte farão a final do Campeonato Paulista 40 anos depois. Será um momento histórico para você, Belo, na Transamérica, nas suas redes sociais, para o Teleco, que bomba nas redes sociais, para o Vessone no meu timão, nas redes sociais, para o Vitão, em tudo quanto é canto que ele está, no Seleção, para a gente poder falar de personagens, daquilo que vem, daquilo que já foi, de Rui Rei, de Bosquilha, saudoso. Vai ser uma final histórica. Acho que Ponte
está classificada por tudo que fez com o Palmeiras, longe, né, daquilo que a gente ouve. O Palmeiras, se pegar Real Madrid... esquece isso, gente. Mas vamos falar do Corinthians. Corinthians e Ponte farão uma grande final de Campeonato Paulista. Pode botar o Corinthians na final aí, Belo. E já tinha gente, Teleco, pedindo pro Roberto de Andrade já solicitar o Morumbi, já que ele tava no Morumbi ontem, né? Chegava pro presidente do São Paulo, tem como alugar por 2 jogos o Morumbi pra final contra a Ponte para lembrar 77. Isso daí acho que tem que ser no estádio, não ir ao museu, afinal, Marco Belo. E olha que interessante, eu não sei se o Teleco ou o Vessone, quem tem mais informação a respeito disso, que os dois entendem bastante de marketing, são os nossos especialistas em marketing aqui. Mas, por uma incrível coincidência, o Corinthians marcou a estreia da camisa número 2 como visitante para a final do Campeonato Paulista, caso chegasse à final do Campeonato Paulista, ou para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, caso o Corinthians não chegasse à final do Campeonato Paulista. Então, se chegar à final do Campeonato Paulista, provavelmente na partida em que atuar como visitante, jogará com a camisa número 2 nova. E como é a camisa número 2 nova? A réplica de 77. É isso mesmo, Teleco? Você tá louco. Ela é bem parecida assim, a única diferença são que as listras, quer dizer, não é a única, né? Mas a maior diferença é que as listras, elas são um pouco maiores em cima do que embaixo da camisa. Ficou muito bonita a camisa e seria muito legal. Melhor ainda seria se terminasse 1-0 pro Corinthians, 37 minutos do segundo tempo, gol de Basílio. Gol de Romírio. Aí o Vitor Guedes vai falar até amanhã. Nossa! Eu posso falar, não? Claro que pode falar, até porque o novo pé de anjo será Ángel Romero. Com isso você pode falar, Vitor Guedes. Aliás, um programa que vocês sempre me ajudam a fazer, hoje teve uma ouvinte que disse isso. Ana Paula Carvalho disse que Ángel Romero será o novo pé de anjo. Eu não acredito nisso. O terceiro. Mas, enfim, pé de anjo. O terceiro. Eu queria só... Essa Ana Paula Carvalho é fake da Andréa Matofani. Eu só queria fazer não é uma pergunta, um comentário, é uma sugestão à diretoria do Corinthians. Afinal, para mim vai ser Corinthians e Ponte Preta, tô com o Morcegão nessa, enfim, eu acho que o Corinthians já está na final e a Ponte Preta tá com 95% na final. Estaria com 100% se tivesse dado aquele pênalti escandaloso do Praz no Potker no final do jogo. Mas 3-0, como o jogo é no campo do Palmeiras, enfim, a Ponte Preta foi muito mal com o Santos no segundo jogo no Pacaembu. Eu acho que a Ponte Preta... O Corinthians já classificou, a Ponte Preta tem grande chance. Mas em passando o Corinthians e Ponte Preta fazendo a final, você sabe que tem, por motivos óbvios, é uma final que me emociona, né? Enfim, nome do meu filho, caramba, o Teleco, estivemos juntos com o Basílio, vocês ouvirem no podcast 142. Foi muito legal. O Corinthians devia jogar em casa o segundo jogo também com a camisa número 2, já que foi assim que jogou em 13 de outubro de 77, numa quinta-feira à noite no Morumbi. Então, mesmo como mandante, que o Corinthians indo para a final com a Ponte Preta, a não ser que a Ponte ganhe, o Corinthians classifique com derrota muito feia, mas afinal, Corinthians e Ponte Preta, o Corinthians fará o segundo jogo em casa, essa é a tendência, né? E aí eu acho que o Corinthians, mesmo jogando em casa, deveria usar o uniforme número 2 e não o número 1 e jogar com a camisa preta e branca, como foi, na minha opinião, o jogo mais importante da história do Corinthians, que foi 13 de outubro de 77, na minha opinião, à frente de 4 de julho de 2012 e de 16 de dezembro de 90 e de 2012 também. Então, é uma sugestão que eu faço de do Corinthians, o Corinthians passando para a final com a Ponte Preta, jogar com o uniforme de 77, o uniforme número 2, que aliás vai aposentar o uniforme que é horroroso que jogou ontem, embora seja o uniforme do 6-1, tenha boas vitórias com ele, não é o uniforme do Corinthians, né? O uniforme do Corinthians é o preto com letras brancas, como usou em 77, né? E o branco também tradicional, mas eu acho que deveria jogar a final. Não sei se os amigos concordam com isso. Sua ideia é muito boa, Vitor. Gostei muito da ideia. Dois comentários aí. Dois comentários em relação ao que vocês falaram, assim. Um é que vocês citaram o pé de anjo, e hoje uma estatística que o clube divulgou até por meio de uma agência de estatística, que são os maiores artilheiros da história em clássicos, né? E assim, o Marcelinho Carioca, a cada número que eu vejo dele no Corinthians, você para pra pensar e você tem noção do tamanho que foi o Marcelinho.
O Jô, ele fez seu 5º gol em clássico pelo Corinthians. O Marcelinho fez 39 gols em clássico. Isso é de um negócio, de um absurdo. Então me chamou muito assim, a atenção. Ele é o 6º jogador que mais fez gol. O Teleco é o primeiro, o Cláudio é o segundo, o Baltazar, Servílio, Luizinho e o Marcelinho, que se intromete no meio desses caras aí, desses caras todos do passado que fizeram muita história. O Marcelinho é o 6º, mas assim, 39 gols contra Palmeiras, São Paulo e Santos, é um negócio absurdo. E a outra coisa que eu queria falar, eu não sei se é um pressentimento que eu tenho, ou um palpite, eu sei lá o que é, mas é uma coisa que eu tô pensando, assim, que me veio isso na cabeça já desde ontem, com os dois resultados. Eu não sei, caso o Corinthians vá para a final e confirme, que deve confirmar mesmo, eu acho que o Corinthians teria mais chance de título com o Palmeiras do que com a Ponte. Não sei te explicar, não sei explicar por que eu tô falando isso, mas eu acho que o Corinthians teria mais chance diante do Palmeiras do que com a Ponte Preta. É medo da macaca, Vessone? Não sei se é medo, não sei se... não sei te explicar, Só sei que, na minha visão, por mais que o Palmeiras seja um baita time, tenha um baita elenco, eu acho que ali no pau a pau, como já foi na Arena, 1 contra 1, sem obrigação de nenhum dos lados, eu acho que ficaria tudo muito igual, assim, a pressão em cima do Corinthians está muito grande, da Ponte também, porque pode ser histórico, primeiro título da Ponte, babá. Mas eu acho que, sei lá, é um pressentimento que eu tenho aqui que eu queria já deixar registrado de antemão aqui. Uma coisa só nessa comparação que o Vessone fez entre Corinthians e Palmeiras. O Fábio Carille, ele tá dando uma importância absurda pro Campeonato Paulista. Se a gente lembrar, ele não colocou Jadson e Jô para enfrentar o Internacional em Porto Alegre para que eles estivessem bem no domingo para pegar o São Paulo. Se é outro treinador, faz o contrário. Então, um dos segredos da Ponte Preta para ter feito esse 3-0 no Palmeiras é que para Ponte Preta o Campeonato Paulista é a Copa do Mundo da FIFA, é a final da Copa do Mundo no Maracanã. Pode ser que isso esteja na minha cabeça. O Palmeiras estava disputando a Libertadores contra o Peñarol como se fosse o jogo da vida, e os caras entraram relaxados no jogo do Campeonato Paulista. Mas jogou completo, hein? Mas eu acho que tem essa diferença. Não, sim, mas o que eu tô falando teve aquela emoção do gol no fim contra o Peñarol, todo mundo se abraçando, enfim, é normal você dar uma relaxada no jogo seguinte. E no Corinthians você não vê isso. Tá jogando tudo na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista não. Pelo contrário, o Carille às vezes até dá um ar de importância maior pro Paulista do que pra Copa do Brasil, inclusive com o risco de não ter o Jadson de novo quarta-feira. Não sei o que vocês acham. Eu acho que precisa priorizar, gente. Tem tanto jogador no elenco, todo mundo aí ganhando aí para ser jogador o mês todo, né? Não é para ser num jogo sim, outro não. Quanto a isso que você tá falando, Bela, inclusive, muitas vezes a gente já viu esse negócio aí de ficar esnobando competição. Isso daí a gente viu mesmo com o Corinthians aí, que foi jogar com o Santos, lembra? Perdeu lá porque ficou com salto alto na Copa do Brasil. Né? Então, acho que porque a gente não pode querer ganhar todos os campeonatos. Eu acho que esse que a final do Paulista é agora. A final da Copa do Brasil é novembro. E o Corinthians não é um momento bom de falar isso, a torcida vai ficar brava comigo, ok? Fique. O Corinthians não tem elenco, ao contrário do que disse o Teleco, não tem tanto jogador assim, na mesma qualidade que tem Palmeiras, que tem Flamengo, que tem Atlético, para jogar o brasileiro de pontos com 38 rodadas. Então, e eu, ao contrário das pessoas, eu valorizo qualquer título, inclusive o Paulista, para mim, é importante, ainda mais se for contra a Ponte Preta nos 40 anos. O que eu achei errado contra o Inter foi poupar Jô e Jadson, porque jogaram 200 jogos do Paulista que não tinha a menor importância da primeira fase, que poderiam ter tirado. Agora, nessa hora... Mas talvez agora, não estivesse aqui agora, ô Vitão. Não, e essa é a importância do Paulista. Não pense para ver. Olha o que o São Paulo está passando depois de ter tomado 2-0 do Corinthians. O Campeonato Paulista não vale nada. Mas não vence para ver. Tinha que colocar, eu tô falando, Márcio, na fase de classificação, que teve jogo ali, o Corinthians já estava classificado, já sabia que ia classificar em primeiro do grupo e jogou completo. Então, se fosse para tirar o Jadson e o Jô, podia tirar nesses jogos. Agora, contra o Inter e contra o São Paulo, agora é mata-mata, tem que ir com tudo mesmo. Eu sou contra esse negócio de desvalorizar o Paulista, enfim. Ó, pessoal, e se ganhar...
Não, pode completar, Vitão, desculpa. Pode. Não, eu acabei, era essa a ideia. Você já falou, queria já, dar tá um bom. Só um detalhe em cima. Fala, Vessone. Não, um detalhe em cima do que você disse, Belo, que você tem toda a razão. A gente, eu, você, o Vitão, o Maércio, a gente como repórter, a gente cobriu muitas vezes o Corinthians na Libertadores. É só a gente, não precisa pegar os jogadores, pega a gente. Lembra a adrenalina que a gente tinha de quarta noite na Libertadores para fazer as transmissões e os jogos, e quando chegava no final de semana, no Campeonato Paulista, a gente fez o nosso trabalho? Claro que a gente nunca deixou de fazer, só que não era a mesma adrenalina que a gente tinha na quarta-feira de jeito nenhum, e se acontece isso com a gente, com os jogadores também acontece. Por isso que esse alerta em relação ao Palmeiras tem razão mesmo. E a Ponte tem a Sul-Americana, mas agora o outro jogo é só no dia 5 de maio, se eu não me engano. É bem pra frente o próximo jogo da Ponte Preta, então pra Ponte continua sendo a final da Copa do Mundo, o Campeonato Paulista. E se a Ponte confirmar realmente chegar na final, vai ser um adversário complicado por causa disso. Agora, vocês estão falando da camisa do Corinthians, o Vitão falou da camisa número 2, da camisa número 1 que vai lançar também agora nos próximos jogos, a camisa branca. Eu quero lembrar o ouvinte do Podcast Timão que o apoiador do Podcast Timão dos planos Libertadores e Mundial, o plano Libertadores e o plano Mundial, está concorrendo a uma camisa oficial do Corinthians. Já no final desse mês de abril vai sair o vencedor, um oferecimento da loja Poderoso Timão Ipiranga e do Podcast Timão, uma camisa oficial do Corinthians. É só escrever pra gente, precisa ser apoiador, mas escreve no Twitter 1, 2 ou 3, qual a camisa que você quer, e a gente vai fazer o sorteio no final desse mês, qual vai ser o vencedor da promoção da camisa oficial do Corinthians já nesse mês de abril que está terminando. Então, se você não é apoiador, corre lá, entra no Apoia-se e começa a apoiar o Podcast Timão. E se você já é apoiador, manda o seu tweet, porque tá valendo. Desde que a gente anunciou a promoção no começo do mês, a gente está juntando todos os tweets para fazer o sorteio no final do mês. E nesse programa número 143, especialmente para os apoiadores do Plano Mundial, a gente liberou a participação através de perguntas, comentários, recados, pelo grupo fechado do Facebook do Podcast Timão. Para quem não sabe, quem ouve a gente e apoia o programa, contribui com o programa, tem um grupo fechado que a gente bate papo, conversa, coloca foto de bastidor, foto de jogo que a gente está trabalhando, lança uns assuntos para discutir com a galera. A gente bate bastante papo nesse grupo fechado do Facebook. E para esse programa 143, o pessoal que é apoiador do Plano Mundial mandou as perguntas e as questões. Eu vou começar a ler aqui para passar para a gente discutir as questões trazidas pelos nossos apoiadores. Vamos lá. O Ricardo Cabral gostaria de perguntar, caso o Jadson não possa jogar na quarta, quem deve entrar? Daí ele escreve aqui, Ruinzinho Gabriel, que deve ser o Marquinhos Gabriel, Camacho ou Cleiton? Pra mim entra o Cleiton, porque foi ele que entrou no lugar do Jadson na partida contra o São Paulo. O que vocês acham? Pedrinho, põe o Pedrinho. Paulo Roberto, 2 volantes de pegada, deixa o Rodriguinho solto e mantém o esquema. Temos um Cleiton, um Pedrinho e um Paulo Roberto, hein? É o que a gente quer ou o que ele vai fazer? O que você acha? O que você... Nossa, fala aí, Vitão. Eu acho que ele vai colocar. Colocaria? Eu acho que ele vai colocar o Cleiton e eu colocaria o Pedrinho. E você, Vessone? O que ele fez no Sul mesmo, sem o Jadson, que me deu um branco agora? No Sul jogou Foi Marquinhos Gabriel, não? Marquinhos Cleiton Gabriel. O Cleiton jogou de centroavante no lugar do Jô, porque o Jô também não jogou. E o Marquinhos Então, Gabriel no lugar O do Marquinhos Jadson. aberto, né? Que foi terrível. Mas o Cleiton jogou de centroavante porque não tinha o Jô também, né? Por isso que jogou avançado. E aí ele mudou pro 4-2-3-1, porque aí ele deixou abrir o Romero, abriu o Marquinhos, centralizou o Rodriguinho e deixou o Cleiton lá na frente. Eu acho que ele pode, na verdade, repetir isso, ou até colocar o Pedrinho agora, como é na arena, tal, do lado esquerdo, no lugar do Marquinhos, que aí mantém tudo igual que ele fez no Sul, com o Jô no lugar do Cleiton também no 4-2-3-1 mantido. O Camacho continua entrando bem, numa dessa pode manter o 4-1-4-1, e aí o Camacho entraria na linha de 4 também, mas aí eu acho mais difícil. Mas quem faz lá direito aí? Hã? Quem faz lá direito nesse caso, Peça? Porque o assim, Romero, né? Não, o Romero faz um lado, mas e a outra ponta? Porque fica assim, ó.
pelo que você tá falando, ficaria o Gabriel no 1, certo? Aí no meio, Rodriguinho e Maicon. Não, Numa Romero de um ponta, o lado e Romero... Pedrinho no outro. Ah, Pedrinho, não, mas quando joga o Camacho, tô perguntando. Quando joga o Camacho, falta Daí um lado abre o aí. Maicon, Porque... abre o Maicon. mas abre o Maicon, não dá, não tem a menor condição. O Maicon não sabe jogar de ponta. Foi ridículo contra o Botafogo. Não dá certo esse esquema, não. Não deu certo. Aí, Vitão Carilli. Ou faz o Não dá certo. 4-2-3-1, né? Com o Camacho um pouco mais atrás ao lado do Gabriel, o Maicon mais centralizado, com o Rodriguinho e o Pedrinho e continua faltando uma o ponta, Romero gente. com o Jô na frente. É por isso que eu acho que vai jogar o Cleiton ou o Pedrinho, porque Mas ele não se vai abrir jogar mão o dos Camacho, dá pra recuar o Camacho e fazer esse 4-2-3-1 que eu falei. Mas mesmo no 4-2-3-1, alguém tem que fazer o lado direito e o lado esquerdo. O Romero faz um lado. Romero e Pedrinho. Então, mas é entre o Pedrinho. É entre o Pedrinho e o Camacho, então. Entre os dois. Ah, não, você tá certo. É o Maicon por um lado, o Romero por outro. Quem que eu tô esquecendo que seria do outro lado? É que o Maicon, pra mim, não funciona pelo lado. Por isso que, na minha opinião, vai jogar o Cleiton. Ou se não jogar o Cleiton, o Pedrinho, ou o Marquinhos Gabriel mesmo. Porque, assim, ele não vai... o Marco, depois do que jogou em Ribeirão Preto contra o Botafogo, e o que ele vem jogado bem no meio, não faz o menor sentido tirar ele do meio campo. É o Rodriguinho que eu tava esquecendo. Então, o Michael e o Rodriguinho jogam no meio. O Gabriel atrás dos dois. Romero é uma ponta. Falta um lado, né? E esse lado, eu acho que vai jogar o Cleiton. Mas se não for o Cleiton, tem que ser o Pedrinho. Ele não vai mexer no que tá dando certo, na minha opinião. Né? Rodriguinho e Michael não vai mexer no time, nem Gabriel. Então vai entrar alguém na ponta direita. Essa foi apenas a primeira pergunta, hein? Pergunta do Ricardo Cabral e já deu toda essa discussão. Tem muita pergunta, então calma aí, pessoal. Vamos lá. Andréia Mantovani. Marco Belo, fala pro Vitor Guedes que eu quero um autógrafo pra pôr na coleção que tenho sobre ele. Só falta o autógrafo. Obrigada. Andréia Mantovani. Responde pra ela aí, Vitão. Olha, eu não sou artista nem jogador para dar autógrafo, mas assim, se ela quiser, eu dou com o maior prazer do mundo, embora eu ache que eu não seja digno de dar autógrafo para ninguém. Mas se ela faz questão do autógrafo, será um prazer dar autógrafo para a Andréia Mantovani, que está sempre nas redes sociais, sendo muito carinhosa com o nosso trabalho. Eu acho que ela é você, Vitão. Seja humilde e dê o autógrafo para Andréia Mantovani. Com o maior prazer do mundo. André Barbosa, referente ao presidente vir falar de reforços para o brasileiro, procede ou é oportunismo para aparecer? Aliás, poderiam falar sobre as categorias de base que estão trocando de mãos, o quanto isso ajuda na sobrevivência do presidente na política do clube. Fora isso, Carilli, comissão técnica e jogadores estão de parabéns pelo trabalho. Sobre as categorias de base, André Barbosa, eu vou fazer um pedido para você segurar um pouco essa pergunta. A gente fala num próximo programa, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã para falar de categorias de base. Como a gente está no momento quente de decisões, a gente já falou bastante sobre o São Paulo, vai ter que falar sobre o Internacional, então a gente guarda para um próximo programa e a gente discute bastante, eu prometo para você, sobre as categorias de base. Sobre o presidente falar de reforços, a pergunta do André Barbosa, ele só respondeu uma pergunta, ele não reuniu a imprensa ali e falou, chega aí que eu quero falar um negócio para vocês. Ele estava passando na zona mista, o repórter lá, que eu não sei quem foi, perguntou, ele respondeu que devem chegar 3 reforços para o Campeonato Brasileiro. Vocês veem alguma coisa demais nisso? Não. Quem falou no destaque inicial que ia falar contra o presidente, alguma coisa, foi o Tele? Eu. Vitão, fala aí então, Vitão. O presidente ontem deu uma entrevista no pós-jogo arrogante, idiota, falando que falaram da quarta força, não sei o quê. Só que ele não falou que ele é o presidente que o ano passado mandou o Carilli embora, rebaixou o Carilli, que tinha sido efetivado, e gastou dinheiro com Cristóvão e Oswaldo Oliveira. Né? Ele é o presidente que trouxe Giovanni Augusto, Guilherme, André, né? Ele é o presidente que fez um monte de merda, né? E o Corinthians, se tá nesse lugar, é apesar do trabalho péssimo que ele fez no Corinthians, né? E ele não sabe, ele não tentou o Carilli, ele tentou outros treinadores e sobrou o Carilli, e foi um acerto por linhas tortas. Quem inventou Oswaldo de Oliveira e paga a multa? Quem que foi isso aí? Quem inventou isso aí? Então, o Corinthians não está na Libertadores, classificou 98 times para a Libertadores, o Corinthians não classificou pelo péssimo trabalho que ele fez, o seu Roberto de Andrade. Aí ganhou um jogo do São Paulo e aparece no vestiário para dar entrevista, aparecer em cima do trabalho do Carilli e dos jogadores. Apesar do péssimo trabalho que ele faz, o Corinthians está virtualmente na decisão, não por causa do trabalho dele, ele abaixa bem a bola para falar que ele foi um péssimo presidente, está fazendo um péssimo trabalho, péssimas contratações. É o que eu tinha a dizer sobre o Roberto de Andrade. Tirando os exageros, eu concordo com o Vitor Guedes. Tirando
a quantidade de péssimos aí que ele meteu no final, mas eu concordo 90% com o que você falou, Vitor Guedes. O responsável é o Carille e ele era a 8ª opção. Era a 8ª opção. Então não tem como chegar e falar, a gente apostou no Carille. Apostou? Porra nenhuma. Alex Miranda, com a contusão do Giovanni Augusto, é possível inscrever algum outro jogador no lugar, como aconteceu na primeira fase do Paulista? Carlinhos ou Mendonça seria a minha escolha. Não é, né, Teleco? A pergunta do Alex Miranda. Mais uma vez, fui pego de calças curtas, mas responderei a Alex Miranda em breve. Eu acredito que teria que colocar até 48 horas antes das semifinais, mas vou dar uma olhada. Não, é quartas de final, né? Eu acho que, eu tenho quase certeza, não sei se o Vessone sabe, o limite era quartas de final, ou era semifinal. É Copa do Brasil, Tele. Não, ele tá falando no Paulista, Ah, bom, aí eu não sei. No Paulista, não, se dá pra inscrever outro jogador. Era só nas quartas de final mesmo. Só nas quartas, né? Então não dá pra inscrever o Giovanni Augusto. E agora eu fico imaginando Teleco de calças curtas. Obrigado, Teleco, por essa imagem na minha cabeça. Mas enfim. Cleiton Fantini, Marco Belo, parece que o Rodrigo Figueiredo tem potencial, porém não foi inscrito no Paulista. Ele vem treinando bem? Tem chances de jogar no Brasileiro? Cara, é muito difícil ver o Rodrigo Figueiredo treinar, porque ele não tá nem no time titular, nem no time reserva. Geralmente ele fica naquela galera que faz treino separado, que eu vou ser muito sincero com você, a gente que tá lá no treino pouco observa. Porque a gente fica mais ligado quando tá treinando o time titular contra o time reserva. E o Rodrigo Figueiredo, ele não tá normalmente em nenhuma dessas equipes, só quando precisa completar e tal. Mas tem potencial o Rodrigo Figueiredo, Vessone? Belo, a gente vê pouco mesmo, como você diz. É um meia, né? Canhoto. O clube acabou de renovar o contrato. Ele é do Wagner Ribeiro. O Wagner já disse que é o novo Sócrates, bababá, bababá. Acho que tem que ter chance de jogar pra gente ver. Na final da Copinha do ano passado, ele se machucou, né? Não lembro, Belo. É só pra registrar que em relação a essa situação, eu lembrei do Isaac. 4 treinadores passaram pelo Corinthians e não deram uma chance, e a gente comentou aqui. E aí o Corinthians me pega o Botafogo de Ribeirão e o cara simplesmente está no banco, não entra em nenhum momento, fica no banco também, não é utilizado nem pelo treinador do Botafogo de Ribeirão. Pelo amor de Deus. Às vezes o pessoal da categoria de base exagera nos elogios e muita gente vai atrás, né? E daí até a gente, imprensa... Mas o Isaac não a gente menos que o Gustavo, hein? Não a gente, nós 5, mas a gente imprensa, a gente vai na onda, né, dos caras da base, que falam, é o novo Messi, é o novo Neymar, e às vezes o cara realmente não é nada, né? Mas ou ele até é na base só, né, Marco Belo? Como é que é? Mas o caso do Isaac... Às vezes o cara é um craque só na base. Sim. O caso do Isaac é um pouco diferente, porque é pior ainda, porque ele era do Botafogo e não do Corinthians. O Corinthians foi campeão em cima do Botafogo, tinha um time campeão e trouxe o cara do adversário. Quer dizer, você trazer um cara nos juniores é porque você tá observando, né? É nem que tava na base, não um líder que tava lá e parou de dar certo. Então é pior ainda, que teve um custo, enfim. Nada que se assemelha a Gustavo, né? Que custou uma grana, que custou. Aliás, presidente Roberto Andrade, parabéns também pela contratação do Gustavo. Gustavo tem contrato longo, vai voltar e vai calar o Vitor Guedes ainda. Vai, tomara. Mas ele foi artilheiro da Copinha. É verdade que ele não... Na verdade... O que a gente descobriu é que esse campeonato aí da Copinha, que ele foi muito bem, foi a exceção, não a regra, né? Mas era por isso que ele foi contratado aí. Não virou. Matheus posso complementar aqui? Sim, complemente. Marco, então, a troca de jogadores no Campeonato Paulista era só até 31 de março. Então, obrigado. Realmente já era. Matheus Mesquita de Castro. Carille fica batendo na tecla de recuperar jogador, mas o Guilherme não tá indo nem pro banco. Ainda confio nele. Fez bons jogos ano passado, como aquele contra o Flamengo. Agora com o time entrosado, ele não poderia ficar ao menos no banco? Não! Eu repito, o Guilherme não vai jogar no Corinthians. O Guilherme não joga. Não joga, e a não ser que mude toda a comissão técnica. Essa declaração do Fábio Carille, eu queria a opinião de vocês, e do ouvinte também que participou. Eu ia cornetar o Carille sobre essa declaração, mas eu não sei se ele falou a verdade
ou se foi uma declaração inteligente para não diminuir ainda mais o preço dos jogadores. Se você disser que não quer nunca mais, vale menos do que já não vale. Eu pensei isso então, na hora que ele falou, Vitão. Para desvalorizar, ok. Agora, se ele quiser realmente escalar, pelo amor de Deus. Eu tava na sala de coletivas, na hora que ele falou, eu pensei, estão querendo valorizar o produto. Até em relação ao Marquinhos Gabriel, que estão levando pro banco. Até em relação a ele. Porque nesse time que tá jogando, o Marquinhos Gabriel não vai ser titular nunca. Então essas declarações do Carille, confio no Marquinhos, confio no Giovani, eu pensei nisso na hora, que o Corinthians não quer fazer o que fez com o Pato, de desvalorizar o próprio produto. Pra mim, eu vou nessa tua aí, Vitão, não sei o que os outros acham. Não, acho que o cara ele tá no papel dele, ele tem que, ele tá com um cara lá, que caso ele precise, é esse cara que pode ajudá-lo, ou ele vai ficar dando moral pro cara que não existe lá. Ele tá no papel dele, é patrimônio do clube, e aí vai deixando o tempo passar e ver o que acontece. Eu acho que ele tá certo. O Luiz Thiago, tem alguém lavando louça aí, ou é a impressão durante o programa? É um barulho de alguém lavando prato. É o que faltava, hein? Faltava essa. Mostra que somos homens responsáveis, enfim. O Luiz fale Thiago... por você, Hoje fazer programa, podcast, não dá, pô. Luiz Thiago, boa noite, pessoal do Podcast Mão. Gostaria de saber se tem alguma coisa em andamento sobre o patrocínio Master do Corinthians. Eu não tenho informação. Nem eu. Mais ninguém? Por enquanto nada. Deve sair logo depois do Name Rights. Por enquanto nada, Luiz Thiago. Andrews Vacari, Marco Belo, vi noticiários na internet hoje que a torcida do Timão deveria homenagear o Rodrigo Caio. Acho interessante, porém acredito que os jogadores do São Paulo não gostaram da atitude dele, conforme uma declaração do zagueiro Maicon, que foi péssima a declaração do Maicon, né? O que acham dessa homenagem? Você acredita que os jogadores, inclusive comissão técnica do São Paulo, fará algo contra o Rodrigo Caio? Do São Paulo, com todo respeito, Andrews, foda-se, a gente vai falar aqui do Corinthians. O Corinthians não tem que homenagear o Rodrigo Caio, o máximo é o Fábio Carille, que falou que vai dar um abraço nele, o resto, legal, valeu, não faz mais do que obrigação. Tem que dar os parabéns, mas não fez mais que obrigação, pô. Ser correto e ser honesto é obrigação de todo mundo, Márcio. E a maior homenagem ao Rodrigo Caio, só falta ele falar assim, eu quero um dia vestir essa camisa. E não tá longe dele falar isso aí. Já vi outras declarações do Rodrigo Caio, mas é uma polêmica para outra hora, mas um dia ele vai falar, ainda quero vestir essa camisa. Que nem o Grafite, que uma vez pelo Santa Cruz foi jogar contra o Corinthians e foi o jogador mais aplaudido na saída de campo. Ele que nunca jogou pelo Corinthians é ídolo do Corinthians pelos gols que ele fez lá quando jogava no São Paulo. Fala, Vessone. Mas eu tô curioso pra saber como vai ser a reação da torcida, o estádio vai estar cheio em relação ao Rodrigo, assim, de verdade eu tô curioso, porque vai ser legal. Sei lá, pode acontecer qualquer coisa, desde ser aplaudido, ironizado, acho que pode acontecer aplaudido, de tudo, eu assim. E aí um amigo meu disse hoje assim, imagine o São Paulo tá vencendo o Corinthians por 2-0, 43 do segundo tempo, o Jô sobe de cabeça e faz o gol e põe o Corinthians na final. Ele nem volta de Itaquera, nunca mais ele sai do bairro pra voltar pra Barra Funda. Não vamos esquecer tão cedo. 2-0, não, larga a mão disso aí, Deus o livre. E o Fernando Duarte Cardo, Marco Belo e amigos do podcast, queria saber se vocês sabem algo de bastidores sobre o Guilherme. Ele não joga, nem pro banco vai, como vamos nos desfazer dele se não joga? Ele é mau caráter, cuzão ou algo do gênero? Ou só falta de vontade? Se ele não vai jogar, dá 10 pro Jadson, que representa o Mano. Cara, eu não vou falar que ele é mau caráter, cuzão, como você acabou de falar aqui, ou algo do gênero. Isso eu não posso falar do caráter dele, porque nunca sentei pra comer um churrasco, nem pra bater papo com o Guilherme no boteco, enfim. A única coisa que eu posso falar é em relação ao jogador de futebol Guilherme. É um jogador de futebol que não tem vontade nenhuma de vencer, até porque já ganhou todo o dinheiro que podia ganhar na vida, já ganhou o que ele achava que deveria ganhar. Ele não tem aquela sede de títulos que outros grandes jogadores têm, como Romário, Ronaldo, Ronaldinho, sei lá, outros, Zé Roberto, sei lá, tanto jogador por aí, Danilo do Corinthians, né, que
ganha 3 campeonatos brasileiros, quer ganhar o 4º, quer ganhar o 5º. Rogério Ceni, né, outro exemplo. O Guilherme não é desses caras, então falta vontade dele mostrar que quer ser titular, que quer vencer, que quer de repente voltar a vestir a camisa da seleção, enfim. Isso a gente pode falar. Agora sobre caráter, acho que não dá pra falar. E pra finalizar, Manuel Silva. Gostaria que vocês falassem sobre o Cássio, que teve atuação muito boa ontem. Eu fiz uma matéria sobre ele no mês passado, em que ele é o segundo goleiro menos vazado por jogo na história do Corinthians. O Manuel Silva. Quem quer falar do Cássio, que pegou tudo ontem? Baita goleiro, não tem o que falar dele. As críticas do ano passado foram merecidas, ele assimilou e é um baita goleiro. Para mim, depois do Ronaldo Giovanelli, tô falando de uma história um pouco mais recente. Depois de Ronaldo Giovanelli e Dida, ele tá nessa seara desses 3 aí para mim. Com um pouco mais de história do que o Dida. Eu trabalho ao lado do Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo é meu amigo, gente finíssima, ótimo caráter, um baita de um cara. E eu já falei pro Ronaldo Giovanelli que pra mim ele foi o goleiro mais ídolo da história do Corinthians. Agora, o maior goleiro da história do Corinthians é o Cássio. Pelos títulos, pelo que representa, por tudo que ele já fez, por ter continuado no Corinthians quando muita gente queria que ele saísse, por ter dado a volta por cima. Para mim o Cássio já passou o Dida. Talvez ele não seja melhor que o Dida. Eu não estou falando que ele é melhor, mas é o maior goleiro, juntando tudo, juntando título, boas defesas em clássico, pegou 2 pênaltis do Rogério Ceni no Morumbi. Enfim, para mim é o Cássio. Concordo com você. Eu acho que o Cássio é muito inferior ao Dida como goleiro. Mas na história do Corinthians, a atuação dele na Vila Belmiro, ficou muito famosa a defesa com o Diego Souza. Mas aquele jogo, por incrível que pareça, foi um dos piores jogos da Libertadores. Ele estava nervoso, falhou várias vezes, falhou depois do gol, ele saiu errado, mas tem aquela defesa monstruosa do Diego Souza. Agora, o que ele fez na Vila Belmiro, naquele 1-0 gol do Sheik, né? Foi uma atuação absurda. E a gente, eu, Marco Belo, Vessone, estávamos juntos no Japão, dia 16 de dezembro de 2012. O Corinthians foi campeão do mundo por causa dele. Bicampeão do mundo por causa dele. E teve aquelas defesas com o Rogério. O ano de 2012, 2013 dele foi muito bom. Eu acho que a temporada passada dele foi muito, muito ruim. O ano de 2016, perdeu posição, porque jogou mal mesmo. Ele tem um problema, toda vez que começa a temporada, ele é um jogador pesado que demora a entrar em forma. Mas ele é um goleiro que, por tamanho do que ele fez pelo clube, já tá... Eu não vi o Gilmar jogar, não posso falar. Mas ele é menos goleiro que o Dida. Para mim, o Dida foi o maior goleiro que eu vi. O Ronaldo, para mim, foi mais ídolo, mas o Cássio é mais importante. E eu tenho 2 coisas só para falar. A primeira é que no hexacampeonato ele catou muito também. Ele fez partidas belíssimas na campanha. Aquele 2-1 que o Corinthians ganha do Avaí, por exemplo, o que ele pegou na ressacada, inclusive com bolas aos 47, impossível, no 3-3 com o Palmeiras, o Corinthians perdeu o jogo de 4-3, ele pegou aquela bola do Vitor Hugo de cabeçada no último minuto, enfim, o que ele pegou na campanha do Brasileiro foi um absurdo. E a segunda coisa é de que é muito difícil a gente falar com quem ainda está jogando. Eu acho que de verdade a gente não tem a real dimensão do que é a passagem do Cássio pelo Corinthians. Assim como ainda não tem do Danilo, a do Alessandro ainda não tem muito bem também, porque está muito recente. Por exemplo, eu não tinha noção do tamanho do Marcelinho quando ele estava jogando. Eu sabia que ele estava fazendo muito gol, que ele tinha título. Eu sabia que ele estava sendo importante. Só que hoje, se você olhar para trás e pegar esses números do Marcelinho e olhar e começar a comparar com os outros jogadores, aí que você tem noção do tamanho do cara na história. 206 gols, quase 500 jogos. É só depois que você consegue cair a ficha. Então, para mim, esse é o lance do Cássio. Assim, eu não consigo ter a dimensão do tamanho dele ainda, porque ele tá jogando. O Cássio, o Dida, o Ronaldo, o Gilmar, esses goleiros estão na história, cada um pode ter sua opinião, cada um pode escolher, cada um, que eu digo o ouvinte do podcast Timão, né? Cada um pode escolher quem acha mais goleiro, quem acha mais ídolo, enfim, mas são todos grandes jogadores que ficaram marcados na história do Corinthians, assim como o Marcelinho, citado pelo Rodrigo Vessone, que eu tenha visto é o maior jogador
que já atuou com a camisa do Corinthians, que eu tenha visto. Fora o Sócrates, quando eu tinha 2, 3 anos de idade, eu nasci em 79. Então, Sócrates 82, 83, eu era muito pequeno. Mas, enfim, dos jogos que eu vi até hoje, o Marcelinho Carioca, para mim, é o maior jogador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pra gente finalizar esse podcast mão, que já tá longo, a gente já falou bastante do Corinthians aqui por hoje, temos que falar, claro, da partida de quarta-feira contra o Internacional. Já falamos da dúvida, né, o Jadson com problema no joelho, e os palpites, tradição aqui do podcast Timão, para finalizar, Corinthians e Internacional. Timão precisa vencer, se empatar 0-0 classifica, se empatar 2-2 tá fora, se empatar 1-1 vai para os pênaltis. Maércio Ramos, seu palpite, Maércio? 2-0 Corinthians. Rodrigo Vessone. Corinthians 1-0, no finalzinho um contra-ataque, depois que o Inter tá tentando de tudo lá para poder abrir o placar. Teleco. Corinthians 3-1. 3-1, partida emocionante, hein, Teleco? Vai sair perdendo e vai virar? Como é que é? Não. Aí você já tá querendo demais. Eu também. Vitor Guedes. 1-0 Corinthians, mas como eu não gosto de concordar com o Vessone em nada, então o gol vai ser no primeiro tempo. No primeiro minuto, né? Pra ser o contrário. E eu, pra apostar sozinho e ganhar sozinho, eu vou no 0-0. 0-0, classifica e é nóis. Ô, Vitor Guedes, um abraço pra você, até a próxima. Olha, até a próxima. Se a final for Corinthians e Ponte Preta, eu não sei se eu volto mais, se eu tenho emoção pra isso, né? E o Basílio vai ter que entrar de mão dada com o Basilhão. Basilinho e Basilhão no campo no Corinthians e Ponte Preta, hein, Vitão? Aí eu morro, né? Falou, Rodrigo Vessone. Valeu, abraço. Falou, Márcio Ramos. Abraço, Belo. Tô batendo asa. Tchau, Teleco. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Vai. Podcast.